Fala galera, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um podcast Garage Music. Hoje aqui com a produção da TM Plus. Que você venha, né, curtir, comentar, porque hoje o programa está muito bom, o episódio está tremendo. Hoje eu estou tendo a honra de ter aqui comigo essa cantora que por muitos anos eu convivi, toquei em casamento, toquei acompanhando ela em vários lugares pelo Brasil, e hoje eu tô tendo a honra de estar recebendo ela aqui, a nossa querida Shirley Kaiser. Shirley, obrigado por você estar prazer. aqui. Max tá ali por trás das câmeras, obrigado por vocês estarem aqui. Sempre falo isso, né, com os convidados que vêm aqui, vocês sempre foram muito pensados desde quando a gente tava conversando com o Thiago, vamos fazer, já começa a chamar o pessoal, não, aqui. E você... Até a listinha de nomes. E aí só vai arriscando, essa aqui foi e tal. Prazer, se apresenta pra galera, fala aí um pouquinho de você. Bom, em primeiro lugar, a honra é toda minha de estar aqui. Obrigado. É um prazer, de verdade mesmo. Fiquei lisonjeada com o convite. Eu amo falar, eu amo podcasts, de consumir, né, podcasts. E quando eu sou convidada para participar de um, eu fico muito animada. E é uma honra, uma alegria estar aqui, né, fazendo parte, poder falar um pouquinho, né, da nossa vida, da nossa trajetória. O Thiago até brincou com a gente no início que era pra gente guardar a resenha pro podcast, porque Que já tava rolando. Enquanto ele tava aqui na organização de tudo, nós já estávamos aqui relembrando, conversando tantas coisas que a gente já viveu aí por esse Brasil afora, né? A maior coisa que eu lembrei quando você falou aqui que a gente chegou eu toquei no seu casamento. Eu falei, meu Deus, é verdade, tocou no meu casamento. E 14 anos, então, né? A gente já conheceu um pouco antes, quando eu comecei a namorar o Max. E então já tem um tempo de história aí que a gente se acompanha, né? Um tempo foi mais perto, né? Mais junto. Outros a gente... Depois o baque dos 3 filhos. Falei, como assim? Os caminhos vão acontecendo, a gente vai seguindo, mas sempre se acompanhando aí nas redes sociais, né? Vendo o trabalho um do outro. E eu tô feliz de estar aqui. Vamos bater papo, vamos conversar. E eu sei que vai ser um tempo bom. Show. Não saiam daí. Muita resenha. Isso aí. O Thiago já pode renovar esse relógio aí que vai pra mais de 3 horas. O que é isso, Max? Brincando. Então, Shirley... Eu não brinco não, eu falo muito mesmo. Já até falei aqui, ó, vamos repor a água dela direto, porque... Tá assim, pra molhar o bico. Shirley, então, fala um pouquinho aí da sua trajetória, de como nasceu a Shirley Kaiser. Confesso que quando, né, o meu irmão, né, que conheceu o Max, e depois disso aí a gente pôde se conhecer, ao ponto de a gente tocar no seu casamento e tal. Eu ainda morava em Cachoeiro, se eu não me engano. Sim. Aí a gente veio pra cá pra poder... o meu irmão... Eu nem sabia que vocês iam tocar no meu casamento. Verdade, né? Foi uma coisa, tipo, eu acho meio que a surpresa, gente, assim. a gente convidou o Dan, aí depois vocês chegaram. Você tocou ou você cantou no meu Eu casamento? toquei e cantei, eu acho. Não sei. Isso daí, acho que foi isso. Eu sei que Porque foi a uma gente coisa fez, assim. Eu falei, amor, você cuida da banda. Aí o amor, eu acho que falou pro Dan, me ajuda com a banda, entendeu? E foi nessa. Eu lembro que a gente... Fizemos acho que foi uma mistura de vários amigos. Você casou, acho que na primeira Igreja Batista, Primeira Igreja né? Batista da Praia da Costa. Sim, foi isso mesmo. Eu toquei. Aí teve uma música que eu acho que o Max quis fazer uma surpresa. Não sei se ele quis cantar. Ele queria cantar. Mas a emoção não deixou ele cantar, porque ele canta muito bem, sabe? Se eu não me engano, a gente chegou a fazer um vídeo ensaiando, eu acho que tem esse vídeo na internet. Tem no YouTube. Isso no quarto. Tem no YouTube. Bom, não sei se tem o do ensaio, né? Tem ele tentando cantar. No casamento. E foi realmente surpresa, porque a gente combinou que eu ia cantar uma música com o Max tocando piano. Ficou muito bonita, era uma música inédita que a gente tinha pego do Anderson Freire. Depois o Robson Monteiro gravou a música, mas na época ninguém tinha gravado ainda.
Então, eu e Max ensaiamos, ficou muito legal aquela performance ali de ir pro piano. Só que, além disso, ele tava preparando essa surpresa de cantar uma música pra mim. E tanto que interrompe a marcha nupcial, né? Quando eu chego ali no meio, ao invés de tocar outra música que tava combinado, ele canta e depois ele vem se encontrar comigo e as coisas fluem conforme o que estava pré-programado. Você vai falando, eu vou lembrando aqui. Isso aí. Muito massa. E aí, o Max, assim, ele gostaria muito, né, de saber cantar, mas ele é um ótimo tecladista. Ele é um ótimo pastor. E emocionado ainda no casamento, vocês tiveram que ajudar. E vocês cantaram junto. É isso mesmo, a gente pegou, fez um trio lá, eu, Douglas. Mas valeu a intenção romântica, meu bem. Foi incrível. Max, você é demais. Eu lembro que ele falou assim, não, a gente vai cantar e tal. Aí a gente foi, eu não lembro qual música que é, acho que foi... Só você. Só você, isso aí. É a dona do meu coração. Eu tava na dúvida se era essa ou se era a outra, mas foi essa daí mesmo, Só Você, foi muito Depois massa. também foi gravada, acho que não tinha sido gravada ainda nessa eu época, acho não. que também não. Acho Depois que não entrou em tinha algum Amo Você da MK, alguma coisa assim. Ou tinha Ou lançado recente, alguma coisa Não, assim. acho que não tinha sido lançada ainda. Depois alguém lançou. Show, Era nossa. o privilégio que a gente tinha de ter um contato ali mais de perto com o Anderson, aí ele mandou as músicas antes. Nossa, foi muito maneiro. Mas a minha trajetória, né, que nós estamos aí resenhando a história do casamento, é antiga, né? Eu tenho 33 anos, esse ano agora eu faço 34, no mês de maio. E eu comecei a cantar com mais ou menos uns 8 para 9 anos de idade. Não tenho outros cantores e a minha família não é de músicos, então eu sou meio que um ponto fora da curva. E algo de Deus mesmo. E aí eu comecei a cantar com um playback que eu ganhei de uma tia, um playback em CD, em fita ainda. E tinha uma moça que morava na nossa casa, ajudava minha mãe a tomar conta da gente, numa época que minha mãe trabalhou fora, que ela me ajudava com o playback, no sentido de colocar na ordem e falar, começa aqui e tal. E eu comecei a cantar no playback, meio que sem alguém ensinar, sem eu ser exposta a isso. Eu sempre ia na igreja, via as pessoas cantando, mas não era algo que eu já tinha feito antes, assim, ou alguém tivesse parado pra me ensinar. E aí eu comecei a cantar nesse playback, minha mãe começou a ver que eu tava cantando, e a gente ia na igreja, e aí eu recebi a oportunidade. Eu recebi a oportunidade para cantar na igreja que eu ia do meu tio, que era uma igreja do tamanho dessa sala. Era uma igreja muito pequena, lá em Novo Brasil, em Cariacica. E aí eu fui cantando, e aí as pessoas começaram a, tipo assim, achar aquilo interessante, porque eu era desse tamanho. Convenhamos, ela ainda... Eu sou baixinha. Hoje, atualmente eu tenho... Atualmente não, né? Desde que eu parei de crescer, eu tenho 1,53. Mas quando eu tinha 8 anos de idade, eu era muito magrinha e muito pequenininha. Eu tinha tamanho, assim, acho que de uma criança de uns 5 anos, mesmo tendo 8. Então, as pessoas ficavam impressionadas, porque eu era muito pequena, muito magra, e eu cantava Shirley Carvalhais, eu cantava Lauriette, eu cantava Cassiane, eu cantava Rose Nascimento, ou seja, era só música... Só potência. Potência. Né? Então, as pessoas ficavam assim, da onde sai essa voz? E aí, teve todo um processo, meu pai nessa época estava afastado da igreja... Depois de me ouvir cantar em casa mesmo, na sala da nossa casa, ele foi ali tremendamente tocado por Deus. E aí se reconciliou com o Senhor, voltou a congregar, né, disciplinadamente, fazer parte da igreja de novo. E os convites foram aparecendo, e aí eu fui, o tempo foi passando. E quando eu estava com 11 anos de idade, eu gravei o meu primeiro CD de forma independente, com a ajuda do Daniel e Samuel e de uma família, a família Emerick, de Alto Mutum Preto, né, no interior do Espírito Santo. Eles custearam a gravação e Daniel e Samuel fez a produção, me deu o repertório, aquela coisa toda. Cuidou de tudo que a gente não fazia ideia como funcionava, né? Eu nunca tinha entrado no estúdio. Cantou e a gente de uma origem muito humilde, pobre mesmo, então não sabia como as coisas aconteciam e funcionavam. Então eu ganhei roupa para gravar, ganhei as fotos, ganhei a maquiagem, que nem podia maquiar naquela época, né? Porque eu era de uma assembleia muito tradicional, então nem rolava muito isso. Então, com 11 anos, eu gravei o meu primeiro CD. E depois de mais ou menos 2, 3 anos, eu assinei o contrato com a antiga gravadora Praise Records, que na época era presidida pela cantora Lauriette e o Reginaldo Almeida.
E foi quando lancei o meu CD Deus Forte, com a canção Coragem. E aí, essa canção, ela realmente foi o divisor de águas no meu ministério. Eu tinha 13 para 14 anos na época. A canção ficou conhecida e foi sendo cantada no Brasil todo, e os convites foram chegando. Eu atingi a venda de 50 mil cópias desse CD na época. E aí, quando eu lancei o meu outro CD em 2006, que foi o CD Tempo de Vencer, eu recebi essa premiação, que na época, né, a gente ainda recebia premiação. E depois esse CD ainda vendeu muito mais. 50 mil é o quê? Era disco de ouro na época. Depois caiu para 30 mil cópias, né? E aí fui lançando vários CDs ao longo dessa jornada, né, em parceria com a Praise Records. O último CD lançado com eles foi o CD Santidade, que também foi a canção Santidade, Vem Sobre Nós, foi muito cantada aí nos congressos, né, pelos estados brasileiros. Toquei todos. Viajei bastante, eu viajava muito, tava contando lá, acho que faltaram só uns 2, 3 estados para rodar todos os estados do Brasil, muitas cidades de interior, grandes cidades, pequenas igrejas, grandes congressos. Eu tive, assim, a alegria de, nesses praticamente aí 20 anos de trajetória, né, ir a muitos lugares e ser muito abençoada e ter a alegria de abençoar tantas pessoas e fazer parte da vida de tantas pessoas. E aí, depois de um tempinho, a gente lançou o CD Novo Templo, que foi pela Universal Music Christian Group. E aí, foi o meu último CD lançado. Em 2000 e... Me ajuda aí, produção. 2015? Acho que foi 2015. Depois disso, eu engravidei e fiz uma longa pausa no meu ministério, no sentido da itinerância, de movimentar a minha carreira. Tive o Luca em 2017, depois em 2019 eu tive a Pérola e depois em 2022 eu tive a Serena. Então, atualmente eu sou mãe de 3, né? O Luca tem 7 anos, a Pérola tem 4 e a Serena tem um ano e pouquinho. Foi uma surpresa que eu falei assim, gente, eu só vi o primeiro. Já tem 3. Passou, a barriga nem cresceu. Né? Não dava nem tempo de você ver, já tinha um novo. Tanto que várias pessoas que me viram, assim, esporadicamente, falavam assim, mas você já tá grávida? Eu te vi, você tava grávida, agora você tá grávida, já é outra. Falei, no caso, uma gravidez dura no máximo 10 meses. Então, se você me viu há mais de um ano, não tem como ser o mesmo. Porque eu lembro assim, falei assim, gente, eu lembro do Luca. Desses outros, não lembrava. Na idade da Lara, igual tava hoje, assim, com 2, 3 anos. Eu falei assim, gente, ela tá com 3 já. Sempre foi um sonho ter 3 filhos. E eu sempre sonhei em ser mãe dos meus filhos. Eu lembro que quando eu tava viajando freneticamente, eu via outras cantoras se tornando mães e vivendo suas vidas igualmente, eu olhava e pensava, ai, mas eu não sei se isso vai dar certo pra mim. Né? E aí é aquilo. No meu coração já queimava esse desejo de ter um tempo pra minha casa, né? De não deixar os meus filhos serem criados por outras pessoas, de ter apoio, ter ajuda, é claro. Hoje mesmo, pra eu estar aqui, a gente já desmarcou quantas vezes pra eu vir gravar? 2, 3 vezes. Então, mesmo que eu esteja retornando, pensando em novos projetos, agora, né, nessa fase da minha jornada, ainda assim é tudo com passos de tartaruga, porque o meu foco, minha prioridade continua sendo a minha casa. Porque toda uma movimentação tem que acontecer quando eu saio, em especial se sair eu e o Max. Porque o Max é super parceiro. Então, ele fica com as crianças. Mas não é algo que você faz o tempo todo. E o meu ministério eu desenvolvo junto com ele. Então, na maioria das vezes, quando eu vou ministrar, eu preciso que ele esteja comigo. Então, eu preciso de outras pessoas envolvidas para estarem com os meus filhos. Precisam ser pessoas de confiança. Precisam ser pessoas que estejam dispostas a isso, né? Afinal de contas, são 3. Que tenham contato que com já os filhos tenha. também, sonhar. Isso aí. Então, essa grande pausa que eu falo desde o meu último CD lançado para agora, esse ano, a gente lançar novas músicas, é uma grande pausa, né? Nós estamos falando de 9 anos, quase. Sem lançar nada novo. Nesses 9 anos, eu atendi convites, eu saio para cantar, eu saio para ministrar dentro do que cabe nessa minha agenda. E também o que tomou e ocupou a maior parte do nosso tempo foi o ministério pastoral. Então, nesses últimos 9 anos, nós temos pastoreado. Começamos pastoreando jovens na nossa igreja local, depois fomos pastorear uma congregação, e assim ficamos por algum tempo, e depois iniciamos a nossa igreja lá em Vila Velha,
e agora somos aliançados, né, à Igreja Resgate, mas a gente vem pastoreando. Então, eu nunca deixei, né, como algumas pessoas às vezes questionam, né, eu nunca deixei de cantar para Jesus, eu nunca deixei de exercer o meu chamado, né, e usar o meu dom. Nunca deixei de fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Isso só foi redirecionado. O que era em muitas igrejas, cada final de semana num lugar, passou a ser num lugar específico. Então eu passei a cantar mais na igreja local, fui fazer parte de um ministério de louvor, ministrar todo domingo para as mesmas pessoas. E é uma nova experiência que acrescenta novas coisas na sua vida, né? Te faz desenvolver outros lados, outras ferramentas. Enriquece muito um ministro de louvor. Eu acho que é muito enriquecedor a jornada itinerante, mas igualmente uma jornada local também é muito enriquecedora. Cada uma acrescenta. É o que nos forja, isso né? aí. Então, essa é a minha jornada. Foi assim que eu comecei e assim que eu estou hoje. No momento. Exatamente. Isso é engraçado. Você falar que eu vou tocar num ponto, aí antes eu vou, né? Antes de você falar, eu queria um esclarecimento, né? Aham. Em relação a isso. A gente congregou junto, né? Na ADNV. de Itaparica. Aí eu até falei com o Davis, né, quando ele veio aqui e tal, que a gente tocava direto. E a Shirley foi uma das pessoas que... eu até comentei isso em off aqui, que a gente viu você cantando no Pentecostal ali, raiz, que todo mundo falava, né? Ah, Nova Lauriette. Isso aqui tinha essa história Tinha aí. essas promessas, né? E quando você foi para um outro segmento, tocando e cantando, né, no caso, na igreja local, porque você vai cantar no Ministério de Louvor, aí chegava lá, não, hoje a ministra é a Shirley. Ela não ia cantar pentecostal e tal, você vai cantar uma música congregacional pra igreja. Foi uma surpresa pra mim, confesso, que eu falei na época pro Dan, eu falei assim, caraca, Dan, é totalmente diferente, igual lá na igreja. Lá na igreja, a Josi, hoje ela tá na congregação de Laranjeiras, mas ela fazia parte, né, do nosso Ministério de Louvor. Teve um dia que eu bati na escala com ela, que eu falei assim, nossa, é outra coisa. É diferente uma pessoa que é cantora, que canta um segmento, aí chega na igreja pra poder cantar ali, é congregacional e tal. Pra você sentiu muita diferença em relação a isso? Eu fui experimentar algo que eu não conhecia. Quando eu comecei a servir na igreja local, porque é muito interessante, né? Eu sou uma pessoa antes de servir na igreja local e uma pessoa depois de servir na igreja local. Eu comecei a cantar com 8 anos de idade. Então, eu cantava nos cultos da igreja que eu fazia parte, quando eu ia. Porque a minha vida realmente se tornou vida de viagem. Então, todo final de semana eu estava num estado diferente, numa igreja diferente. Durante a semana, eu estava cantando nas igrejas aqui, na Grande Vitória. Então, eu ia muito pouco à minha igreja. Eu sempre fiz parte de uma igreja como membro, de ter um pastor que era responsável, mas eu não congregava. Eu não frequentava escola dominical, porque eu estava sempre viajando, e os cultos nessas igrejas, de manhã é culto, não é EBD. Então, eu ia na minha igreja, assim, um domingo que não tinha agenda. Era uma coisa que acontecia... Em 3 em 3 meses. E olhe lá. Aí, eu estava na minha igreja local. Então, eu não fazia parte de nada da igreja local. Quando eu me casei, eu estava fazendo parte da ADNV em Coqueiral, certo? E ali eu já estava vivendo diferente, eu já congregava. Então, quando tinha oportunidade, eu estava envolvida com alguma coisa dos jovens. E quando eu me casei com o Max, a gente tinha muito forte em nós esse desejo de servir, além do que a gente já fazia. No Max já pulsava o chamado, o desejo pastoral, coisa que eu não imaginava, achava que, tipo, ia ficar só na vontade dele, sabe? E não imaginava nunca ia ser esposa de pastor, não mesmo. Então, quando a gente começou a servir, e engraçado que a gente começou a servir na Tarde da Bênção, na ADNV de Coqueiral. Nós vimos o lugar que tinha necessidade. E eu gosto muito de falar disso, porque eu acho que fica uma lição. Às vezes a pessoa canta, toca, ela quer servir e ela quer já chegar no culto principal da igreja, né? E assim, lógico, eu já cantava na igreja, tipo assim, eu era Shirley Kaiser, então as pessoas gostavam, eu cantava todo domingo. Mas no sentido de servir, a gente começou... com dor de cabeça, eu ouvi aquilo. É isso aí. Nós começamos na Tarde da Bênção. Então, quando a gente começou a ser despertado para esse serviço mais local, esse desejo de criar relacionamento, de ser discipulado e também poder discipular, a gente olhou e falou, qual é o culto que mais tem necessidade?
Era quarta-feira à tarde. Não tinha gente pra tocar, não tinha gente pra, né? Cantava no playback, usando da harpa na época. E aí nós chegamos pra somar com o pastor Edivalso e a pastora Rose na época. Então o Max tocava teclado, eu cantava e a gente começou a entrar na escala de pregar, coisa que nós também não fazíamos antes. Ali nós fomos sendo as primeiras vezes que a gente foi tendo a oportunidade de pregar. Aí tinha dia que a gente ajudava a limpar o banheiro, fazia o café, preparava os biscoitos, ligava a mesa de som, depois fechava a igreja. Ou seja, pau pra toda a obra. E aí nós ficamos já assim... eram pastores já estávamos sendo treinados. Então nós ficamos ali quase um ano servindo assim na Tarde da Bênção. E isso depois foi se estendendo, depois fomos convidados para cuidar dos jovens, em parceria com outros líderes lá. Não vou entrar em tantos detalhes, porque senão eu vou conversar demais aqui, né? Daqui a pouco tem alguém me cortando. Não, daqui a pouquinho o Thiago só vai trocar. E a gente foi liderando os jovens, daqui a pouco dos líderes de jovens a gente foi pastorear jovens na igreja sede, a convite do pastor Eduardo, que foi um grande instrumento de Deus, assim, para o deslanchar do nosso chamado pastoral, né? A DNV foi uma grande escola para nós, o pastor Eduardo foi um grande professor nesse sentido, né? Viu em nós o potencial, teve sensibilidade para ver o chamado de Deus na vida do Max, na minha vida, e teve coragem, né, de apostar na gente nesse sentido. Então, levou a gente para a sede, e aí a nossa vida foi ficando cada vez mais local, e a Shirley Kaiser, cantora itinerante, foi ficando cada vez mais cantora de igreja, de ministério de louvor, de ser ministro no culto de domingo, no culto de quinta, no culto de quarta, sempre que havia necessidade. Quando nós fomos pastorear a igreja de Iuna, também, todos os cultos, a necessidade que existia, eu estava ali, né, lado a lado com o Max servindo. Não, e é uma responsabilidade a mais quando você, igual essa igreja de Iuna, eu conheço algumas pessoas de lá, um amigo meu que toca bateria lá, você chegar numa igreja com um rótulo, querendo ou não, de cantora, é diferente, porque o Ministério de Louvor já vai meio que, não, vamos esperar aqui o direcionamento da esposa do pastor. Por quê? Porque ela já é uma cantora de nome e tal. Sim. Aí você sente essa... Sim, e é aquilo. Às vezes você chega, as pessoas estão esperando algo que você nem tem pra dar, né? A sua intenção era chegar lá, não, pode cantar aí, gente, vai embora. E, inclusive, o Ministério de Louvor de Iuna, as pessoas lá são muito talentosas, né? Tanto vocal quanto instrumental. Mas eu penso que é muito legal isso. O corpo de Cristo, ele sempre nessa multiforme que a gente é enriquecido. Sim. Então, acho que todos os lugares onde eu passei, na igreja local, eu pude contribuir com a minha experiência da itinerância, com tudo que eu já vivi ministrando em tantas igrejas, e assim como eu pude absorver muito da igreja local, como que acontece o louvor na igreja local, que é diferente. É diferente quando eu tô ministrando louvor na minha igreja, é diferente quando eu sou convidada. Não é que é diferente no sentido da minha postura. Meu coração e minha postura é sempre a mesma. Eu digo no sentido do que você ministra. Entendeu? Então, toda vez que eu sou convidada, mesmo que eu vou colocar canções congregacionais, eu incluo no repertório canções da minha trajetória, até porque quem me convida também por causa dessa trajetória. Muitas vezes eles querem ouvir as canções que eu cantei e que marcaram a minha vida e a vida deles. Na minha igreja local, não. Na minha igreja local, eu tô conduzindo o culto de domingo como outro ministro que tem na igreja. Não sou só eu. Existem outros ministros lá. Então, no domingo que eu estou escalada, eu vou cantar o repertório que nós já estamos habituados a cantar, que aquela igreja já está habituada a ouvir, né? Sempre incluindo uma coisa nova e tudo, mas a gente vai criando ali uma identidade na igreja. Então, eu respeito a identidade da igreja. E diferente de quando eu estou em outro lugar ministrando, que aí é a minha identidade. Você consegue entender? Sim. A gente vai fazendo uma junção disso. E por que esse ponto que você tocou me mudou completamente, porque antes eu cantava apenas um segmento, eu cantava apenas sozinha, na maioria das vezes playback, eu tinha dificuldade de cantar com banda, porque eu tava tão fechadinha, lembra? Eu tava tão fechadinha no playback que o improviso me deixava desesperada. O espontâneo não tinha lugar pra mim, porque eu tava acostumada com um playback que começa e termina em 5 minutos e 11 segundos. Entendeu? Então, isso foi sendo mudado, eu fui sendo aprimorada. E eu diria que eu fui muito aprimorada quando eu passei a servir na igreja. Eu melhorei vocalmente, eu melhorei na minha postura no púlpito.
em levar e conduzir a igreja à adoração, eu melhorei musicalmente, em lidar com os improvisos, lidar com as coisas que acontecem ali no meio, e eu acredito que me fez crescer muito esses últimos anos da minha vida servindo localmente e, consequentemente, mudou também o meu jeito de cantar e de ser. Então, hoje, quando eu vou cantar nas igrejas, mesmo que eu inclua as minhas canções que são pentecostais, como você fez essa observação, eu não diria mais que eu me identifique como uma cantora de música pentecostal. Porque todos esses últimos 9 anos, né, que a gente citou aqui, que é o tempo que eu comecei a servir na igreja local, realmente me transformou. E as transformações que acontecem na nossa vida de modo natural. Sim. A gente ouve músicas de um estilo num tempo, depois você vai mudando, você começa a gostar de coisas novas, permanece algumas coisas e você vai permeando ali, sendo moldado, sendo transformado. E eu acho que o legal é olhar para trás e ver que você mudou. E a gente tem que entender, você que está nos ouvindo, né? Que isso não é ruim. Eu acho que isso é um amadurecimento que a pessoa ela adquire com o tempo e um crescimento também. Porque você consegue, mesmo que você nasceu num estilo, você consegue surfar em outros muito bem. Isso é legal. E um outro ponto é que, quando eu comecei a cantar, eu era criança. Então, eu cantava o que eu ouvia na igreja que eu frequentava. Eu era de assembleia tradicional, que cantava hino da harpa, e depois cantava canções das cantoras que eu citei aqui como referência. Cassiane, Lauriette, Rose Nascimento, Raíssa Ravel, Shirley Carvalhais, Daniel e Samuel veio depois, né, que eu conheci depois. Então, era essa a única fonte que eu bebia. Então, eram essas canções que eu deveria cantar. Quando eu fui me tornando adolescente, então, né, fui saindo de criança, adolescente, jovem, eu comecei a gostar de outras coisas também. Eu comecei a ouvir outras coisas, eu comecei a formar minha própria identidade, vamos dizer assim, só que eu já estava dentro desse segmento. Então, o direcionamento que eu recebia da gravadora, dos lugares, das pessoas que direcionavam, né, também minha carreira, meu ministério, era: você tá dentro desse segmento, você canta nesse segmento. Eu não tive também abertura para mudar naquela época. Então, se você é uma cantora de música pentecostal, você canta música pentecostal. No máximo, a gente incluía uma música de adoração, né, que a gente chamava uma música de adoração nos meus repertórios de CD. Depois, isso foi mudando. Então, não é que eu não goste, como a gente citou aqui nos bastidores. Não, eu não deixei de gostar de música pentecostal. Eu não acho que música pentecostal tá errado. Não é nada disso. Continuo admirando essas cantoras que eu cantei. Eu continuo admirando os ministérios. Eu continuo gostando de músicas pentecostais. Mas não é a maneira como eu me identifico para adorar. Para eu entregar, para eu cantar, para eu ministrar. O estilo que eu mais gosto hoje não é esse, entendeu? Então, mas porque eu mudei, porque eu era criança e você vai ouvindo outras coisas, você vai mudando e tá tudo certo, né? Até as igrejas mudaram, a gente estava comentando isso. Naquela época cantava-se só um estilo, hoje uma mesma igreja canta do worship ao pentecostal, ao corinho de fogo. A gente conversando isso daqui antes da gente entrar, foi uma coisa que me fez lembrar muito disso, da minha infância, que realmente antes não existia Ministério de Louvor. Não, na Assembleia não. No máximo que se tivesse um Ministério de Louvor, uma pessoa, né, que cantasse, ela cantava ali 3 hinos da harpa, 4 hinos da harpa, e depois já ia para as oportunidades, que aí entrava uma pessoa que cantava Cassiane, outra pessoa não tinha nada de vamos ouvir o Ministério de Louvor. Não, as músicas do Diante do Trono, por exemplo, que são canções que marcaram, né? Na época que essas músicas faziam sucesso, a gente ouvia quando ia numa outra igreja, quando ligava a rádio. Mas na Assembleia de Deus, pelo menos as que eu frequentava, não cantava as músicas. Mal cantava Aline Barros. Depois que a Aline também, por exemplo, foi as músicas da Aline Barros, da Eixla, que na época, né, não eram pentecostais, Fernanda Brum, foram entrando na Assembleia de Deus. A Assembleia também foi dando uma modernizada, vamos dizer, né? Tanto que muitas assembleias hoje nem cantam mais hino da harpa. Às vezes cantam em algum culto. Eu, por exemplo, sou apaixonada com as músicas da harpa.
Amo as músicas da harpa. Mas no estilo e na identidade da igreja que nós fazemos parte hoje, a gente não canta mais. Mas tá errado? Não. E a que canta a música da harpa tá errada também? Não. Não é. É uma questão de identificação, de identidade daquela igreja, do foco que ela tem, das pessoas que ela quer alcançar, da linguagem que se usa hoje. E eu acho legal isso. Então, a pessoa que é mais tradicional, ela vai se adequar àquela igreja que é mais moderna, vamos dizer assim, que gosta dessas músicas mais modernas, ela vai se adequar a uma igreja que tem essa postura, essa linguagem, essa visão, e tá tudo bem, eu acho que tem espaço para todo mundo. Como eu falei, né, na nossa igreja sede, lá na Resgate Sede, no mesmo dia, o Ministério de Louvor canta Voz da Verdade, Cassiane, Nívia Soares e Gabriela Rocha. Agrada todo mundo, o pessoal adora na mesma intensidade. Os adolescentes que cantam Nívia, que canta Morada lá na igreja, cantam Por Toda a Minha Vida, na mesma intensidade, amam. Entendeu? Acho que a gente não precisa ter essa coisa de ficar rotulando. E aqui a gente só canta esse tipo, aqui a gente só canta esse estilo. Acho que a gente precisa ser seletivo nas letras que a gente canta. Isso aí. Eu acho que aí a gente tem que ser seletivo. A gente tem que ver o que cabe em cada lugar, em cada momento. Como eu falei, geralmente as canções pentecostais têm uma mensagem mais voltada para o homem. E as canções mais congregacionais, e aí com suas derivações, elas têm uma mensagem mais voltada para adoração a Deus, exaltando as características de Deus, os atributos de Deus, quem Ele é, a satisfação que nós encontramos, né, a suficiência de Jesus. E eu acho que num culto tem espaço para as duas coisas. A gente só não... Isso aí, no meu ponto de vista, eu não acho que a gente possa enaltecer mais o homem do que a Deus. Nós, cristãos, temos necessidades? Temos. Ouvir uma canção bíblica sobre o poder de Deus para suprir, para curar, para fazer, vai nos ajudar e encorajar num momento de dificuldade? Sim, é válido. A gente só não pode deixar que todo culto seja só isso. As canções sejam só essas. E a adoração a Deus ficou aonde? A contemplar a beleza de Deus, enaltecer os atributos dele, reconhecer quem ele é. E mais, desconectar as coisas. No sentido de, eu não estou aqui só porque ele faz isso. Eu estou aqui por quem ele é. Isso aí. Ele é Jesus, ele é meu Salvador. Isso basta. Se ele não fizer mais nada na minha vida, eu vou continuar aqui, porque a presença dele é suficiente. E aí eu acho que, às vezes, isso fica meio embananado, meio embaraçado, quando a gente canta demais só o que ele faz e não quem ele é. Porque acaba o pessoal tendo uma dificuldade de entender isso. E de passar essa mensagem, né? Sim. Por isso que, às vezes, tem esse choque de realidade de igrejas. As igrejas ficam assim, porque isso aqui não adora de verdade. A gente não conhece o coração. Como é que eu posso falar que quem tá cantando uma música não tá adorando a Deus? Eu não sei. Às vezes ele só não foi orientado. Que naquele momento inicial do culto, a prioridade é que nós cantemos canções que falem para Deus, que conduz a igreja a adorá-lo, a conhecê-lo, a render-se a ele. E depois, num outro momento do culto, você canta uma canção de encorajamento. Não tem problema. A questão é que tirou, né? Muitas igrejas não têm espaço para essas canções, só tem espaço para as canções de encorajamento, de renovo ali. Como também tem igrejas também que tem vários cultos e estilos, né? Sim. Tem aquele culto de domingo que é exaltação e adoração e tal. Aí tem aquele culto de terça lá na nossa igreja, assim. É aquele culto pentecostal, filho. Só dá corinho de fogo. Quase isso, é mais o pentecostal, Sim. Mas aí na quarta a Viviane lá, eu gosto de tocar da Tarde da Bênção, eu falei isso com o meu aluno, eu falei assim, a escola melhor que você tem é a Tarde da Bênção. Sim, igreja é uma grande escola. Porque você chega ali, aí às vezes no repertório do louvor não tem nenhuma música pentecostal que tem corinho de fogo, aí primeira coisa eu já fico assim, gente, se prepara, tá? Já falo no talk. Viviane, ela pega o microfone, ela já começa. Vai, puxa! E se demora, ela vai ali. 30, 40 minutos só no corinho de fogo. Então, você chega numa igreja, no domingão tá tocando worship, tá tocando uma música mais
celebração, com exaltação e tal. Você vai na terça-feira, já é um Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar. Aí você já. Aí na quarta-feira já é Corém de Fogo e pra cima. Isso é legal, cara. Aí já chega na quinta-feira, já é um culto de ensino, já é aquelas músicas mais antigas, com o hino da harpa. Cara, isso é perfeito. Eu acho que minha mãe, ela falava muito isso. Ela falava assim, gente. Ela começou a ver isso também que você tá falando. De às vezes ter igrejas que é. No caso, ela falava isso, eu acho que mais pra defender a gente, né? No caso, os porque filhos. vocês já eram muito Porque o pessoal moderninhos. falava assim: você é de uma igreja tradicional, né? Mas E gostava seus de ouvir filhos. coros. E seus Oficina filhos. G3. Não E podia. seus filhos mais. Aí ela falava assim, gente, tem igrejas e tem espaço pra todo mundo. Se aquela pessoa é mais tradicional, com certeza você vai encontrar em algum lugar uma igreja mais tradicional. Você acha, não, eu quero uma igreja mais, né, ripada, né, que a galera fala e tal. Você vai encontrar. Ó, quando o pessoal começa a cantar umas canções que eu não conheço, aí fala assim, Sheila, mas é da sua época. Aí eu falo, gente, nessa época, tipo assim, quando eu era adolescente, eu era de igreja assembleia tradicional. E que não ouvia, e eu confesso, tinham algumas que não viam com bons olhos as canções de alguns cantores. Sim. Tipo assim, não fazia parte. É como se aqueles cantores, aquelas bandas, principalmente banda, né? Não fossem ungidas, né? Aquelas canções lá não era canção de adoração a Deus. Porque era um estilo, sei lá, era um rock, era muito pop. E aí, aquele estilo não era aquela melodia, né? Aquele estilo não era de Deus. Não era válido. Exato. Então, a gente sabe que, hoje em dia, eu acho que isso é bem pequeno, talvez seja uma minoria, né, falando aí no Brasil todo. Ainda existem muitas igrejas tradicionais, mas acho que, de modo geral, isso já se ampliou. Muitas barreiras já caíram. E aí, como a gente disse, então a mesma igreja que, às vezes, ainda canta o hino da harpa, ela também canta músicas de cantores de outras igrejas, né, que são, sei lá, batistas, comunidades, e que estão fazendo sucesso, que são cantadas aí, denominadas canções worship ou canções congregacionais, como a gente possa nomeá-las. Muitas barreiras caíram e todo mundo canta um pouco de tudo, principalmente as comunidades. Eu diria, principalmente as comunidades. Mas as assembleias também. Eu participo de um congresso Transformados em Viana. Já tô confirmada esse ano, já é o 3º ano consecutivo. É Assembleia de Deus, é tradicional e eles amam worship. Amam, né, amor? Eles cantam desde o penteca, raiz, sertanejo, canta A mistura. Corim de Fogo e canta worship. Entendeu? Essas bem três frases. E fica lá. E tá tudo certo, canta de tudo num culto só. Você vai num culto, tem de tudo. Então, não tem mais mesmo tantas barreiras, né, limitantes como a gente tinha antes. E eu acho que isso aí a pessoa vai absorvendo, vai estando onde... O que não falta hoje é a igreja, né? Para as pessoas se identificarem e ficarem onde ela gosta da música que canta. O que a gente não pode vacilar é com a centralidade da canção. Eu penso assim, isso aqui eu tô falando de coração. A gente não pode vacilar com a teologia da música. Porque se nós estamos cantando a Bíblia, então a gente tem que cantar a Bíblia e não inventar coisa da nossa cabeça e pôr uma melodia bonita. E a gente sabe que isso acontece. Tem muita música viralizada hoje em dia que não tem nada de Bíblia. Em todos os segmentos, entendeu? Tanto no pop, quanto no congregacional, quanto no pentecostal. Eu penso que a gente não pode esquecer por que nós fomos chamados para cantar. Qual é o papel da música na igreja? Qual é o papel do ministro na igreja? Qual é o papel, né, do ministério de louvor na igreja? E se a gente tiver consciência disso, estiver entendendo quem Deus é, quem nós somos, nos posicionando... Amém. Essa é a questão. Se você tá cantando a Bíblia, amém. Na Bíblia tem encorajamento, tem exaltação, tem devoção, tem as manifestações de Deus, dos seus sinais, das suas maravilhas. Tem tudo lá. Se a gente tá cantando isso, bênção. Não importa o estilo que você tá escolhendo para cantar. Agora, cuidado para não inverter as coisas. E eu acho que no pentecostal, às vezes isso fica... uma linha nítido, né? Fica muito exagerado a preocupação de falar para o homem.
Entendeu? No pentecostal a gente vê mais do que nas canções congregacionais. Músicas que fiquem falando demais pro homem. E aquilo, gente, eu tenho necessidade, eu quero cura, eu quero milagre, eu quero o que Deus pode fazer por mim. Mas não pode ser isso o que me move a adorá-lo. O que me move a adorá-lo é o que ele já fez. É saber quem eu sou e quem ele é. A hora que você entende quem Deus é e quem você é, você entende que você vai adorar pro resto da vida, mesmo que ele não acrescente nada mais na sua casa, na sua vida. E é mais fácil ele fazer algo por você o adorando, do que ao contrário, né? Talvez para algumas pessoas a hora que Deus encolhe a mão, ela não consiga se manter fiel. Todos nós temos esse desafio, né? Então, a gente tem que ter esse crivo, eu diria, né? Não é porque tem a melodia bonita e que te empolgou e que te emocionou que é bíblico. E pregação também é isso. A gente tava falando essa semana, né, amor? Eu tô trazendo assunto polêmico aqui. O Max estava vendo um corte de um podcast, inclusive. Aí a pessoa tava fazendo uma aplicação de um milagre que Jesus fez. Gente, não força. Sabe por que que... Aí a pessoa fala assim, sabe por que que Jesus fez isso com ele? Aí a pessoa no podcast lá... Porque Jesus queria dizer pra ele isso e isso. Como que a gente pode dizer que Jesus quis dizer uma coisa que Jesus não disse na Bíblia? Ficou até parecendo um trava-língua. Mas você entende? Às vezes a pessoa pega um texto, ela coloca uma aplicação que ela entendeu e fala que Jesus quis dizer aquilo quando fez aquele milagre. Eu acho isso muito forçado, eu acho isso perigoso. Isso pode abrir margem para você falar muita coisa. Então, você consegue abrir para várias coisas, em vários assuntos, em vários milagres. Isso aí. Se você tá querendo dar aquela aplicação, beleza. Usa o texto, fala, olha, nisso aqui a gente pode extrair esse tipo de lição e de aplicação. Mas não fala que Jesus fez aquilo, entendeu? Com essa intenção. Porque é perigoso você fazer uma afirmação dessa. Então, hoje em dia, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção em tudo que a gente ouve. A gente precisa peneirar. A gente pode tirar uma coisa boa daqui, mas ouvir isso aqui e dizer... Não, os crentes de Bereia foram aplaudidos, né, na Bíblia, porque o que Paulo falava quando citava as escrituras, eles iam lá conferir se o que Paulo estava falando estava condizente. Então, e eles foram elogiados por isso. Eu acho que a gente precisa aprender com eles, né? Não ouça tudo, engole, já toma tudo como certo, como verdade. Seja alguém que lê a Bíblia, seja alguém que vai lá, que examina as escrituras, para você não ficar repetindo qualquer coisa ou aceitando o que as pessoas falam por aí em pregações ou canções que não são bíblicas, que são do achismo de alguém, do coração de alguém, de uma experiência pessoal de alguém e tá virando doutrina, entendeu? Nossa, e com a tecnologia que tem hoje, isso é uma coisa que... Você vê, né? Tudo viraliza, assim, numa questão de segundos. Então, uma coisa que você fala errado aqui... Nossa, vai chegar lá na frente... Eu pensei em trazer um CD pra mostrar aqui, né? Porque eu acho que tem gente que nem nunca pegou um CD na mão. É verdade. Ué... Verdade. O último CD que eu lancei... Quando você falou, eu comecei a cantar com fita, que a pessoa ia colocando... Cara, isso era terrível. Isso aí. Que você tinha que ir passando... Não, e quando a gente colocava... Era assim, você ia cantar na igreja, você tinha que deixar a fita no ponto que o playback começava, né? Que a música começava. Aí colocava lá, lado A. Chegava e entregava pro cara e falava assim, lado A. Se porventura ele colocasse a fita do lado errado e rodasse um pouquinho, depois quando colocava o lado certo, você já não achava mais o playback. Um dia eu fiquei no culto, não, volta. Eu tive que cantar a capela, porque o playback saiu do lugar. Aí veio a modernidade do CD, né? Ficou fácil, era cada faixa certinho, né? E eu lembro que quando quando eu tava arranhando, né? E olha, eu ia nas igrejas, pulava o playback, né? E eu levava o meu próprio aparelho de tocar CD, porque eu chegava em muitas igrejas que não tinha ainda o toca-CD, só tocava fita. Aí a gente comprou um aparelhinho, meu pai apelidou ele de Baby, a gente levava ele pelas igrejas, numa bolsa. Então, quando chegava, ele conectava, se a igreja não tivesse, pra colocar os meus playbacks tocarem, né? Já chegou a rolar daquele de pegar o microfone e colocar na saída? Ou... Total, claro. Então, eu sou dessa época, né? Então, você pensa, a gente lançava um CD com 12 músicas, aí essas cópias eram enviadas pras rádios.
Pensa, os CDs chegavam nas livrarias para as pessoas irem comprar. Então, tinha tanta expectativa em torno de um CD lançado, as igrejas, né, os regentes de grupos irem comprar o CD, pra escolher. Ouvir, Eu lembro das vezes as pessoas falarem, porque aqui é a regente dos jovens, vai e compra o CD primeiro, coloca todas as músicas, não sobra nenhuma pra gente. Nossa. Outras a pessoa falava, a gente compra o CD e divide, já fica 2 músicas para cada departamento da igreja. Enfim. Então, a gente vive uma época completamente diferente. A pessoa mal gravou a música, ou ela nem precisa de um estúdio, né? Se ela quiser, ela grava uma música com violão em casa, ela posta, se aquilo ali, por algum motivo, cair na graça, rapidinho. Por A ou B, por bem ou por mal, estoura, a pessoa fica conhecida, ou aquela música fica conhecida, e aí todo mundo dá uma opinião a respeito. Você já reparou que hoje em dia todo mundo tem que dar opinião, né? Ninguém pode ficar sem dar sua opinião, a opinião de todo mundo vale tudo. A música é isso, a música é aquilo e tal. Eu tô cansada. Tô meio cansada disso. Às vezes eu falo com o Max, eu fico numa briga eterna com a rede social. Porque a rede social é o que veicula as coisas hoje, né? Uhum. Então, se você vai lançar uma música nova, você tem que estar lá pra ter a história do engajamento e tal. E tem hora que eu fico com muita preguiça de ver todo mundo fazendo a mesma coisa, de ver as pessoas fazendo as coisas sem se perguntar por que fazem. Aí... começa a passar vergonha na internet e é meio cansativo, né? Tem hora, ou é só eu que acho? Talvez é só eu que acho. Não. Eu sou meio esquisita. Tem hora que eu brinco com o Max, eu falo com ele. Tem hora que eu não queria ser eu. Eu penso demais, eu questiono demais. Mas eu acho, Shirley, que isso... Sou sensível demais. Você acaba tendo isso pelo que você já viu, já viveu. Também. Né? São coisas que você já viu que vai dar errado. Aí você fala, cara, eu não faria assim, eu faria de outro jeito. Então isso vai criando, vamos dizer assim, em você ao ponto de falar assim, eu vou ignorar. Só que às vezes isso é mais forte do que a gente. Ao ponto de chegar e não, eu tenho que ver e tal, porque eu tenho um projeto com uns amigos meus que a gente tá querendo gravar, tá querendo fazer uma parada legal. Eu falei assim, cara, eu queria fazer uma coisa totalmente diferente. Sim. Mas não porque eu quero fazer diferente pra ver se vai dar certo, porque o nosso pensamento não é, não, vamos fazer diferente porque a gente fazendo assim, a gente vai ser convidado, a gente vai ser... Não, vamos fazer diferente porque a gente gosta disso. Sim. E muitas das vezes, já entrando num outro assunto que eu quero que a gente entre, muitas das vezes a galera não faz isso. A galera faz o que tá dando certo. Eu ouvi há um tempo atrás... Eu ouvi um tempo atrás a Nívia Soares falando sobre isso. Grande que hoje referência. em dia tá muito fácil forjar ministros. Porque é só você ir no YouTube, como é que essa pessoa canta? Mas não pegou, igual você falou, de você estar numa tarde da bênção e você limpar banheiro pro culto começar. Porque eu acho que o que forma a gente cristão e forma a gente com caráter de Cristo é isso. Porque é muito fácil chegar num domingo lá, na frente, cantar, beleza, vambora, tchau, Tudo tchau. aprendível. É Uma muito fácil. performance, ela é completamente estudada. Você pode estudar e fazer aquela performance, tanto vocal, né? Sim. Você se preparar para isso, quanto fazer performance de presença, de ministração. Forma de falar. Total, você pode aprender, você pode estudar, treinar. E isso é uma coisa que me incomoda muito, assim. Esses últimos meses da minha vida, eu tenho debruçado bastante sobre esse tema, eu tenho estudado sobre isso, sobre adoração. E a gente vai vendo que a adoração, ela nada tem a ver com música. Música é uma ferramenta que a gente usa para expressar nossa adoração. Mas a adoração, ela acontece majoritariamente na nossa vida quando não tem música. Se a gente continuar com essa mentalidade pequena de que eu adoro a Deus quando eu canto, a gente não tá vivendo a vida de adoração e devoção que Deus deseja que a gente viva. Sim. Né? Porque eu adoro a Deus desde a hora que, assim, a ideia, né? A expectativa é que eu vou viver uma vida de adoração da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu sou imperfeita, nós todos somos, então eu vou ter deslizes, eu vou brigar, eu vou ficar impaciente, em vários momentos eu posso me irar, eu vou me estressar no trabalho, eu vou estressar em casa, no meu caso eu fico com 3 crianças pequenas, então é uma demanda intensa ali o tempo todo, mas
Eu adoro a Deus desde a hora que eu acordo. Então, se eu não pensar, se eu não for intencional, que na hora que eu tô preparando o café dos meus filhos, quando eu tô cuidando da casa, quando eu tô lavando a louça, quando eu tô fazendo a comida, quando eu tô colocando a roupa na máquina, quando eu tô fazendo o meu devocional, em todos esses momentos eu estou adorando. Não é só quando eu paro para ler a Bíblia, orar e cantar. E nem é só quando eu tô na igreja, porque o da igreja é mais fácil ainda ser performático. Sim. Até porque as pessoas que vão ao culto esperam uma boa música, esperam uma ministração coesa, coerente. E isso é aprendível. Tem escola hoje em dia para te ensinar a montar um bom repertório, para te ensinar de repente, não exagerar no tanto que você fala, mas também não ser uma pessoa que não se conecta, né? Enfim. Tem aula pra tudo hoje em dia no YouTube, e tem coisas boas e que a gente pode tirar bom proveito disso. Mas a gente é forjado, é aquela história, no secreto. E não é no secreto só orando, é no secreto vivendo sua vida que ninguém na igreja vê. Quando alguém me convida pra cantar, eu fico lá 1 hora, 2 horas de culto e eles podem achar que eu sou a 4ª pessoa da Trindade. Dependendo do jeito que eu ministrar, a unção que Deus derramar naquele dia, a graça que vier sobre o lugar, que Deus estender sobre nós naquele dia, eles podem achar assim, meu Deus, aquela garota, aquela mulher, ela é maravilhosa. Mas só sabe quem eu sou de verdade as pessoas que convivem comigo, em especial meu marido e meus filhos, e depois isso, os relacionamentos, as camadas, né? Mas principalmente meus filhos e meu marido. E é ali que eu tenho a minha principal missão de vida. Eu preciso viver Jesus nesse lugar, para abençoar meu lar, meu marido, e para ser exemplo para os meus filhos. Eu não posso esperar que a igreja ensine os meus filhos sobre Jesus. Eu não posso esperar que eles tenham exemplos lá fora. É em casa, somos nós. E não é na hora que eu faço, só na hora que eu sento eles e faço o devocional, como eu busco fazer todos os dias. Ler uma história, o versículo bíblico, cantar, ensiná-los a orar. A gente faz isso diariamente, mas não é só nessa hora. Eles me observam o tempo todo, eles observam o Pai o tempo todo. E é nessa hora que a gente revela Jesus. E é nessa hora que a gente é forjado. E a gente vê muita gente vazia hoje em dia. Performático. Eu posso ouvir uma Mariah Carey, eu posso ouvir uma Jessie J, eu posso arrepiar e chorar ouvindo elas cantando. Emocionada. É unção de Deus? Não. É boa música produzida. Música emociona e toca por si só. Então, isso é aprendido. Agora, um ministro que carrega a essência, a presença de Deus, o conhecimento, o entendimento, já percorreu o caminho e consegue conduzir a igreja por esse caminho, é outra história. Outra história completamente diferente. E eu acho que nós estamos, assim, cheio de gente que sabe fazer bonito, de gente que canta, acontece, pula, chora, deita, enfim, isso se faz mesmo. Mas gente comprometida, séria, em fazer o que Deus chamou para fazer e não o que dá certo, não o que é bonito, não o que bomba. Eu acho que é isso. Eu posso cantar o que tá todo mundo cantando, se eu gosto disso. Agora, eu cantar o que tá todo mundo cantando com a intenção de que é isso, então, que vai me fazer ficar conhecido, que vai fazer bombar, viralizar, aí já virou um problema mesmo, entendeu? E eu acho que a gente precisa ter mais fidelidade. Mais não, a gente precisa ser fiel a Deus. Então, eu, por exemplo, estou produzindo algumas canções. A gente tem o planejamento de fazer, agora, inicialmente, fazer 3 canções. Não serão canções pentecostais, e como eu disse, não porque eu tenho um problema com música pentecostal, mas porque não é mais a maneira como eu me identifico ministrando e adorando. Depois do podcast já vai estar lá, Shirley Casa, pentecostal. Daqui a pouco tem um corte, né? Estamos produzindo 3 canções e eu não tenho expectativa de fazer uma música que é o que todo mundo espera. Ou de mudar de estilo porque agora o que bomba é esse estilo. Não, eu vou cantar canções, inclusive, uma das canções que a gente vai cantar, eu tive a alegria de escrever em parceria com o Davidson, a gente vai lançar essa canção, né? Fizemos ali uma parceria. Eu tô muito feliz, porque é muito gostoso. A expectativa, bom, eu espero que as pessoas gostem, né? Claro, eu não quero fazer uma música para as pessoas me detonarem na internet e dizer, ai, que música feia, que música... Não, claro que não. Mas eu tenho buscado estar em paz de que a verdade contida naquela canção é o que eu canto
todo dia, é o que eu canto todo domingo, é o que eu canto nos meus devocionais, é o que eu canto sempre, entendeu? Depois a gente vai produzir outras canções, mas eu quero fazer estamos produzindo essas canções para abençoar, sim, para servir o corpo de Cristo, para servir a igreja de Jesus, mas não expectativa ilusórias de tipo, agora eu vou voltar pro mercado e eu vou ter tantos streams, que agora não é mais cópia de CD vendida, né? Vai ter tantos streams e vai voltar a bombar, vou voltar a viajar. Não é isso que é a minha expectativa. Até porque hoje eu não tenho uma vida que eu possa voltar a viajar e ter aquela agenda que eu tinha antes, né? Corrida, todo final de semana, cada dia num lugar. Como eu sempre digo, os meus olhos e as minhas atenções estão voltados para a minha casa e para a minha igreja local. Aí, diante do que a gente consegue ajustar com isso, eu atendo convites que me são feitos aqui no estado e fora do estado, e participo daquilo que eu posso participar, desde que isso não fira os princípios que regem a minha vida. Né? E é uma forma também, Shirley, de você enviar a mensagem do que você... Eu acho que do que você está vivendo hoje. Uhum. Eu acho que quando o Davidson me falou, né? Eu vi, né, no stories dele lá, eu falei, Não vai vir pentecostal, né? Porque o Davidson... Na hora eu já pensei. Eu falei, não vai vir pentecostal. Com o Davidson tá com a mão boa pra produção e tal. Aí quando eu vi ele, eu perguntei ele, mano, tá vindo uma parada maneira aí, vou fazer um negócio legal e tal. Aí eu falei, aí a gente conversando aqui em off antes. Então eu acho que é uma coisa que você vai fazer do que você tá vivendo hoje. E isso vai alcançar muitas pessoas. Mesmo não sendo pentecostal. Teve a sua época que você cantou pentecostal e isso marcou. Eu acho que Deus, ele pode fazer, né, uma pessoa, ela cantar pentecostal e abençoar muitas vidas e ela mudar o segmento e... são estações da nossa vida, né? São ciclos. A gente não é da mesma igreja desde que a gente nasceu, geralmente, por exemplo. Então, você serve um tempo numa igreja, daqui a pouco você vai sendo mudado. E aí você entende que seu tempo ali, assim como a gente, né? Serviu tantos anos na ADNV, fomos tão forjados, tão abençoados, crescemos, aprendemos tanto. Depois entendemos que era o tempo de seguir e de viver outras coisas. Tinha alguma coisa errada lá na igreja? Não! Tem alguma coisa errada agora? Ela está em pecado? Eles estão fora da visão, da direção de Deus? Também não! Nós continuamos sendo guiados pelo Senhor, pelo Espírito. E é isso. O Max sempre fala isso. A bênção não está no lugar. A bênção está nas pessoas. No sentido de, Deus não abençoa lugares, Deus abençoa pessoas. E pessoas em lugares florescem, amadurecem. Em outros tempos não é tempo de florescer, outros tempos é tempo de plantar, é tempo de cuidar da terra. Então a gente tem que respeitar o que a Bíblia diz, né, em Eclesiastes, que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu tive esse tempo de longa pausa sem produzir nada para ser lançado, mas foi acho que o tempo que eu mais fui moldada e forjada pelo Senhor, que eu tive maiores experiências com Deus do que em toda a minha trajetória itinerante. Porque nada forja mais a gente do que o que está dentro, do que estar dentro de casa. E eu até acho que muita gente se ocupa muito de coisas fora para fugir do que está dentro. Porque fora você consegue ainda manter algumas coisas. Dentro, não. Ninguém me conhece mais do que o Max. E acho que ninguém conhece o Max mais do que eu. Então, quando eu valido ele como pastor na igreja, é porque antes eu validei ele como marido e como pai em casa. Como um homem, em primeiro lugar. Depois como marido, depois como pai. Então, o dia que ele estiver fazendo ou falando alguma coisa na igreja que não está condizente com a vida dele em casa... Cara, eu vou ser a primeira a levantar, assim como ele. O dia que... Então, a gente precisa voltar os nossos olhos para o lugar certo. Eu acho que Deus levanta pessoas para fazer coisas fora, mas ser pai, ser mãe, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, servir as pessoas à sua volta, ser bênção no seu trabalho. Né? Quantas pessoas que só são bênção para crente? Fazem 3 anos que o Max não é mais pastor em tempo integral. A gente fez um caminho inverso. Né? Às vezes as pessoas lidam com as duas coisas e depois passam a ser só pastor integral. O Max primeiro viveu esse tempo da itinerância, depois fomos pastores integral e hoje em dia ele não é pastor em tempo integral. Ele pastoreia, mas ele também tem o trabalho dele.
E todas as vezes que ele me conta uma experiência que ele teve oportunidade de abençoar, de falar de Jesus, de orar com alguém no trabalho dele, isso me marca mais do que a pregação que ele faz no domingo à noite na igreja para crente. Você consegue entender? Todas as duas coisas têm seu valor. Eu não tô dizendo que pregar na igreja não tem valor, que a igreja não tem... Pelo contrário, é congregar, viver, estar junto, partilhar. Mas quando você tem a oportunidade de ser bênção nesses lugares que não estão fechados na bolha do evangelho, gente que não tá vivendo a vida que você vive, mas que precisa que você esteja lá para falar do que você vive... Porque eu ficar falando de Jesus pra você aqui que já conhece de Jesus, ok, eu posso acrescentar na sua vida, você acrescenta na minha. Mas quando a gente fura essa bolha e vai para um lugar de realidades diferentes... Então, quando ele vem e me conta testemunhos em que ele teve a oportunidade de ser bênção, né, de falar de Jesus, quando eu tô, sei lá, numa pracinha com os meus filhos e que alguém, uma mãe chega, eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouco alguma coisa, uma visão que eu tenho sobre a maternidade ou a minha vida, ela ver ali na prática... É isso, entendeu? E a gente tem que abrir o nosso olhar. É muito mais do que cantar, é muito mais do que lançar música. Eu não quero que os meus filhos me tenham como referência. A minha mãe foi a cantora Shirley Kaiser. Meu pai foi o pastor Maxwell. Não é isso. Eu quero que eles lembrem de mim e se refiram a mim com coisas mais profundas do que apenas um título dado pela sociedade, entendeu? E nesse momento vamos botar, de que Deus nos forja, é o momento que a gente mais tem que realmente se abraçar deixar. Ali, ó, o momento. Porque é engraçado que a minha esposa falou isso comigo hoje. A gente conversando sobre alguma coisa, e depois ela teve alguma coisa que aconteceu lá no trabalho dela, lá, ela falando e tal. Aí ela falou assim, nossa, amor, a menina... Eu conversando com a menina e tal, e ela começou a falar, nossa, obrigado, você foi boca de Deus pra mim hoje. Aí eu falei assim, como assim? Ela falou assim, a gente conversando e tal, que a menina, né, trabalha e já tava querendo largar tudo e tal, e minha esposa, não, faz assim, não sei o quê. Aí, nisso, me faz, né, perceber que a gente tem que estar preparado. E Deus, ele sempre vai nos dar uma oportunidade de ter uma palavra com alguém. Igual você falou, de você estar no parquinho ali com as crianças, e vai aparecer uma mãe ali que às vezes está querendo, né? E é um momento, às vezes, de você chegar e... Isso aí. E com uma palavra você... Uma palavra, uma identificação, um testemunho, sei lá, um jeito que você fala com a criança, um convite que você faz... Por exemplo, o Luca tem convidado os amiguinhos dele da escola para ir pro pequeno grupo na nossa casa. E depois as mães vão embora e agradecem, falam, né, que foram abençoadas, que receberam um direcionamento de Deus, que naquele dia foram consoladas. Então, a gente tem que entender o valor do congregar, da igreja, do nosso culto local, mas a gente tem que ampliar a nossa visão e entender que nós não fomos chamados para ficar fazendo culto apenas no domingo. Essa reunião dos santos, ela é maravilhosa, mas a vida do crente acontece de segunda a segunda em todas as outras coisas que ele faz. Então, no passeio, no trabalho, na faculdade, na academia, em qualquer lugar que eu estiver, eu preciso estar posicionado com essa consciência de quem Deus é e quem eu sou. Enquanto, para todos os lugares que eu for, tudo que eu fizer com essa consciência, então eu estou sendo um adorador que adora em espírito e em verdade. E a música é uma ferramenta que eu uso no culto para adorar. Mas eu tô adorando desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, entendeu? Precisa ser a nossa visão sobre adoração, sobre a nossa vida com Deus. Isso é muito legal, que na hora que você tava falando aqui, a câmera tava nela, então não pegou em mim, né? Eu comecei a chorar aqui, que eu lembrei de, quando você falou disso daí, que teve uma época que eu tava tocando com antes, que a minha cabeça tava só no fora. Eu chegava na minha igreja local, eu não queria tocar. Aí eu não vou tocar não e tal. Aí, beleza. E isso daí foi se repetindo. Mas só que tinha outras pessoas que tocavam. Só que não era a mesma coisa, né? Era, às vezes adolescentes ou jovens que estavam aprendendo ainda. Aí ficava aquele culto meio agarrado e tal.
E eu lá no banco, tranquilo, sentado, falei, não quero tocar, não, tô cansado. Ficava com essa, né? Não, e músico, ó, vamos combinar, né? Músico tem um ego, todos nós, eu Tem, tô falando de tem, todos nós. tem. Você chega num lugar que Baterista, então, é você pior. chega num lugar, o som é ruim, você não quer tocar. Você chega num lugar, os instrumentos não são tão bons. Eu ficava zoando o Max, que ele chegava na igreja se tivesse um motif, se tivesse um Nord. Amor, vou tocar todas as músicas hoje. Se fosse um tecladinho mais simples, pô, amor, canta no playback mesmo, entendeu? Então, o nível do músico, por exemplo, às vezes o músico é um músico de igreja. Às vezes, o músico que toca na igreja também é um músico profissional. Sim. A gente pode ter as duas coisas. Aí, o cara que é profissional, que é bonzão, não tem mais a humildade de tocar mais simples, porque o músico da igreja não tem a mesma mesmo know-how que ele. Cara, isso é só fazer música. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Sim. Porque música boa, o mundo já produz, faz tempo. Música perfeita, Deus tem no céu. Desde sempre. Não vai querer, não é você que vai... Sem dúvida, o que ele tá buscando não é músico bom. Embora a música boa e a excelência tenha seu lugar e seu papel, e a gente busca fazer o melhor. Aquela história de, irmão, tô com a garganta ruim, mas como é pra Deus, né? Não, a gente precisa fazer o melhor pra Deus. Só que antes dessa excelência é a posição do coração. Entendeu? E aí você foi chamado por Deus, você só queria tocar com o Anderson. Eu, não vou não. E tá só tocando fora. Aí teve uma vez que a gente foi tocar num show. E sei lá quantas pessoas que tinha. Muita gente. Nunca tive isso. Eu não conseguia segurar uma caneta. Aí começou a me dar crise de tendinite. Nossa, eu lembro que na época eu comprei um tensor que amarrava assim. Eu botei um... Como é que é o nome daquele pessoal que usa? Enfermeiro? Uma tala, né? Peguei uma tala, enrolei, só no pulso assim, meio que na mão. Peguei aquele negócio, botei a baqueta enfiada assim. Pra baqueta não falei cair. com o cara, filho, não consigo tocar, você dá som aí. Shirley, eu toquei chorando de dor. Acabou o show, fui pro camarim, botei gelo e chorando. Na volta a gente tá vindo de van. Aí eu tô morrendo de dor e o joelho todo estourado também. Falei, gente, o que tá acontecendo comigo? Cara, Deus, ele é demais. Deus chegou e falou assim, não é só isso que você quer? Aí eu comecei a sentir... Falei, opa, Deus tá falando comigo. Que será? Aí, beleza. Aí, em Cachoeiro, né? Morava em Cachoeiro na época, aí tem uns amigos lá que são mais chegados que irmãos. Aí tava eu, meu irmão de sangue mesmo, e 2 amigos meus, o Sanclé e o Sérgio. E a gente tava conversando e tal. Aí o Sérgio foi... Deus usou o Sérgio pra falar assim, Dreyfus, você fica aí com esse negócio de não querer tocar na igreja e tal, que você só toca, não sei o quê. Quero ver se sofrer um acidente, você perder a mão, o que você vai fazer? Aí na hora eu lembrei desse negócio, desse episódio, de ter tocado e tal. Aí eu, tá doido, tá amarrado, não sei o que e tal. Aí beleza, nessa noite, a gente sempre saía de noite, nessa noite quando eu fui dormir, Deus me fez lembrar isso e me falou. Você não quer servir na sua igreja local, você só quer status. Você não quer tempo comigo, porque o tempo comigo, às vezes, é você estar num lugar onde você... né, tem um pouco de experiência do que outras pessoas e você tá ali pra compartilhar. Sim. Porque às vezes eu chegava pra tocar e no baixo tava um menino que só sabia fazer 4 notas, no teclado uma menina que só sabia fazer as notas ali bem quadradona mesmo, Max, com os dedos nos 3, não tem aquele... E a galera tocando e tal, mas você tava ali e você podia ajudar. E eu não queria isso. Sim. Aí dali, depois daquele dia, eu falei, não, Deus, não. Não, senhor, agora eu vou tocar todo culto. Não, me perdoa. Aí já liguei na época pro líder lá, final de semana eu tô aí, não tem coisa, eu quero tocar e tal. Aí comecei, aí ele, não, ficou muito feliz. Aí no ensaio, eu meio que dirigindo, eu tenho isso, muito que eu peguei do meu irmão, não é querer você ser como é que eu posso dizer? O diretor do ensaio, não é disso, porque às vezes tem um lugar que tem a pessoa que faz isso, mas eu vejo que, poxa, se a gente for por esse caminho aqui, eu acho que rola. E muitas das vezes os nossos pensamentos... Esse feeling, né? E eu peguei muito isso do meu irmão. Aí eu comecei a ajudar e tal. Aí teve uma época que o menino que cantava, que era o líder, né, não pôde cantar, e a menina que cantava também, ministrar assim... Aí eu fui cantar nesse dia antes, tava na igreja. Aí ele chegou do nada, ele tinha uma agenda sozinho, aí no dia ele tava no culto.
Aí quando começou o culto, aí todo mundo começava orando, né? Joelhado, não sei o que. Aí quando começou o culto, ele levantou, eu falei... Era metodista, né? Na Metodista Brasileira. Lá de Cachoeira. Aí eu falei assim, não acredito. Deus enviou Ele a sentado na provisão. primeira cadeira. Aí ele olhou assim... negão, isso aqui. Aí eu falei, o que você tá fazendo aí, Vem cantar velho? logo. Aí eu fui, cantei, ministrei e tal. Aí o pessoal cantando, o back. Aí depois ele, rapaz, você canta, não sei o quê. Eu falei, não, filho, tô ajudando. Porque na minha cabeça era o quê? Cara, se eu não tô tocando bateria, eu vou ajudar de outra forma. E a gente ia cantar algumas músicas, as meninas que cantavam não tinham esse coisa de ministrar. Eu falei assim, velho, vou entrar nessa jogada aí. Porque eu fui pegando muita coisa do Hebron e tal, e do antes. Aí depois daquilo ali eu ainda senti ainda um pouco questão de mão, mas isso parou assim de um jeito. Aí de vez em quando isso me dá umas dores, né? Aí eu falo assim, Deus, o que tá acontecendo? Eu tô fazendo alguma coisa errada e tal. Mas é uma coisa que às vezes Deus, ele faz a gente passar pra gente realmente se apegar a essas pequenas coisas. E isso foi uma coisa que me marcou muito. Eu conto isso às vezes para algumas pessoas próximas, que as pessoas... Tem algumas pessoas que não acreditam, mas tem as pessoas que falam assim, rapaz, tipo, Deus precisou fazer isso para você começar a sentir que não é assim. Não é esse o caminho. Não é só fora. Mas eu acho que a gente tem que ficar alegre com isso, né? Porque quando a gente é cobrado, assim, chamado a atenção, quando Deus disciplina a gente, é a prova de amor dele, né? Eu vejo com os meus filhos. Sim. Tá, justamente por amar tanto os meus filhos, é que eu ensino, que eu disciplino, que eu oriento, que eu falo vários nãos no decorrer do dia, que eu chamo a atenção deles o tempo todo, né? Porque eu os amo e eu quero o melhor pra eles, eu quero que eles sejam, né, bons seres humanos, enfim. E aí, com Deus, é a mesma coisa. E esses dias eu tava no carro orando e eu falei, Senhor, sempre faça comigo o que precisar fazer. Eu tinha vivido uma situação assim que tinha me incomodado, eu tava refletindo sobre aquilo e eu tava vendo que era Deus trabalhando em mim, uma área específica. Eu falei, Senhor, usa sempre tudo que precisar, usa a pessoa, usa circunstâncias, me envergonha, mas assim, use o que o Senhor sabe que precisa usar para não me deixar sair do lugar que eu tenho que estar, o centro da sua vontade, que o meu coração sempre esteja alinhado com o seu, que eu esteja sempre, mesmo que de maneira imperfeita, né, mas buscando com todo o meu coração fazer a sua vontade e te agradar. E eu vi uma frase, eu não sei de quem, mas estudando um pouco sobre adoração, eu vi alguém dizer assim, quanto mais talentoso é o ministro, o músico, o cantor, mais dificuldade ele pode encontrar de se posicionar da maneira certa e de dar espaço para a ação do Espírito e para a presença de Jesus brilhar ao invés do dom, do talento e da excelência que ele tem. Porque quando você faz tudo muito excelente, é fácil você encantar uma plateia, né? Então, se você canta muito, você abre a boca, já arrepia as pessoas, né? Ou você tem facilidade, o instrumento fala na sua mão, né? Você tem aquela destreza, uma coisa maravilhosa, nata. Isso tem a grande possibilidade de chegar na frente, sabe? De chegar primeiro. Quando, na verdade, se você é um músico de Deus, se você é um cantor que está fazendo a arte para a glória de Deus, você fica num lugar realmente muito perigoso, muito fácil de você se perder, de você achar que você está fazendo para Deus, quando, na verdade, está todo mundo ficando ali emocionado e lisonjeado com o que você está fazendo. Então, a gente precisa mesmo voltar o nosso coração para o Senhor, voltar o nosso coração para a simplicidade. E quando eu digo simplicidade, não é a ausência de estrutura, de instrumento, mas é a simplicidade do ser, do que se oferece. E como eu disse, mais uma vez, a posição do nosso coração, o objetivo, as nossas intenções, e essas só Deus sabe, só Deus sonda. Então, o Max falou uma frase uma vez, e eu nunca mais esqueci, numa pregação dele. E ele disse assim, quando o que é verdadeiro se manifesta, aparece, se posiciona, tudo que é falso se denuncia. Então, quando o que é verdadeiro aparece, tudo que é falso se denuncia. E desde então, essa frase, ela entra em várias coisas pra mim, assim. Porque quando a gente tá enraizado na verdade, quando você tá ali, né, buscando conhecer a Deus, lendo, estudando, se dedicando ao Senhor, a hora que você vê uma coisa que é meio fogo de Baal...
tem uma identificação. Porque o espírito que está em nós não vai comunicar com um espírito que não é o de Deus, sabe? Uhum. Então, às vezes, você olha, você fala assim, mas será? Mas todo mundo gosta, todo mundo aplaude, todo mundo acha, uau, acha que é de Deus. E você é a agulha ali, a única pessoa que tá meio duvidoso se o que você tá vendo é realmente Deus ou é uma manipulação, é uma performance. Então, eu penso que a gente tem que voltar. A gente tá muito na vitrine, muito no exposto, muito fazendo. E acho que tá faltando o secreto, sabe? O lugar dentro de casa. E é como eu disse, a gente fugir dos princípios, a gente não... Como é que fala? Não viver os princípios de Deus acarreta um monte de outras coisas. Então, a gente tem um montão de gente aí que é uma bênção na igreja, né? É uma bênção cantando, é uma bênção pregando, mas dentro de casa, as pessoas que vivem com ele não podem dizer que ele é uma bênção. Então, eu acho que isso de nada vale, sabe? A gente precisa ligar as coisas. Não dá para desconectar, ser uma bênção na igreja e não ser uma bênção em todas as outras camadas e relacionamentos que você tem. Tem que ser no total. Deus nos chamou para isso. E nesses últimos 9 anos da minha vida, acho que a coisa que Deus mais me ensinou foi sobre isso, sobre o estar olhando para o lugar que tem que olhar. E eu sempre digo isso, não tem nada nessa vida que me forge mais no evangelho, no sentido de buscar me parecer com Cristo, de me parecer com Jesus, de ser o que a Bíblia ensina a gente a ser, do que a maternidade. E de entender também, né? Nada me forja mais do que a vivência ali no dia a dia com os meus filhos. Eles que me revelam o evangelho. Igual você falou, né? Às vezes de você dar um não, um sim e tal. Eu vejo muito isso com ela. Dá o ponto de eu estar assim, dela às vezes falar alguma coisa, ou da gente brigar com alguma coisa. E a gente fala assim, caraca... Às vezes é a mesma coisa a gente com Deus. Que vai fazendo links. E Deus não. Fica fazendo birrinha. A gente vai fazendo links da maneira de Deus se relacionar conosco, né? E a maneira como a gente se relaciona com os nossos filhos. Mas além dos links, né? Além dessas coisas que Deus faz, né? Às vezes eu tô lá corrigindo o Luca com uma coisa e Deus fala assim, mas você faz igualzinho comigo. Além disso, tem essa coisa de as relações profundas revelarem em nós aquilo que precisa ser submetido à cruz ainda, todos os dias, ao velho homem. E a oportunidade que a gente tem ali no nosso seio familiar, na mesa, na instrução diária do evangelho ir acontecendo nessa vida, você sendo forjado, amadurecendo espiritualmente e sendo preparado e tendo autoridade para o que você vai fazer fora da sua casa, né? Porque é o de dentro de casa que vai te dar autoridade para fazer fora. É o treinar em casa para ir jogar fora. Exatamente. Shirley, vamos lá. Desde quando você começou a cantar até hoje, vamos colocar. Você já passou por alguma situação que você falou, poxa, isso me entristeceu? Em relação a perrengue, a você cantar num lugar e, sei lá, você não ter como voltar para casa. Sim. São situações. Já. Olha, a gente são muitos anos viajando, né? Foram muitos anos viajando. Então, tem muita história. Às vezes eu brinco que eu vou fazer um livro das minhas histórias, né? Mas tiveram muitos momentos em que eu cheguei num lugar e tive vontade de voltar para casa imediatamente. E tiveram momentos em que isso aconteceu porque as pessoas eram muito ríspidas, as pessoas não pareciam estar felizes em me ter lá, não pareciam estar organizadas para receber um convidado. E não é porque era um convidado cantora, mas porque eu acho que toda vez que você convida alguém para qualquer coisa, você precisa oferecer uma estrutura. Então, se eu convido alguém para ir na minha casa, eu não vou convidar essa pessoa e deixar ela com fome, deixar ela sem uma cama legal para ela dormir, né? Eu vou preparar o meu melhor ali. Então, tiveram lugares em que era muito estruturado, as pessoas tinham condições, mas parecia que tinha convidado só para poder convidar. E aí você não se sente acolhido, você não se sente amado, e isso é ruim, né? Você sai da sua casa... Não, e eu acho que esse era o pior de todos. É você ver
pô, tem uma estrutura, tem tudo, e a pessoa tava cagando pra você. E às vezes há lugares com uma estrutura super simples, né, com falta de muitas coisas até, e a gente sair do lugar assim, até tendo feito amizades. Eu tenho amizades, pessoas que eu mantenho relacionamentos até hoje, de ter telefone no WhatsApp mesmo, de conversar, Que massa. de agendas, de eventos que nós participamos, pessoas que nos convidaram, e dali surgiram amizades e pessoas que a gente faz parte, que já nos visitaram aqui, que a gente já visitou eles, sem ser de coisa de agenda. A gente sempre teve isso. Eu tinha isso muito com o meu pai, que, né, antes de eu me casar, por muitos anos, o meu pai e minha mãe que me acompanhavam, e nós fizemos muitas amizades assim. E depois, com o Max, isso permaneceu, talvez até aumentou, porque o Max é o cara boa praça, Miss Simpatia, Mister Simpatia. Então, chega nos lugares já conquistando o coração de todo mundo. Então, eu passei, sim, vários perrengues estruturais, de não ter mesmo coisas, de ficar com fome, das pessoas não receberem, nesse sentido, você bem. Já passei perrengue no sentido das pessoas terem toda a estrutura, mas parecer que não faziam questão da sua presença, e aí eu ficar me perguntando por que me convidaram então se não queriam eu aqui. E isso entristecer uma outra parte, né, que é a parte ali do emocional e às vezes do ego também. E tiveram muitas situações em que eu senti que eu estava sendo tratada por Deus mesmo, sabe? Isso é forte. Tipo assim, você vai e começa a ficar muito estrelinha, você começa a ficar muito, eu aqui, sentando nesse lugar, comendo essa comida, mas eu sou a cantora, eu sou a Shirley Kaiser, querem tirar fotos comigo, querem meu autógrafo, eu já vendi tantos CDs, minha música toca na rádio, sabe essas coisas? E aí, você chegar nos lugares e começar a, tipo assim, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá legal, e aí Deus dá umas cacetadas em você, te fazer lembrar de onde você veio, pra que você foi chamado, o que ele viveu, o que ele passou, o que os missionários, a maioria, né, dos missionários, às vezes, em lugares, assim, muito precários, vivem. Até porque também, não é porque é missionário que tem que sofrer, né? Sim. Mas a gente sabe que, muitas vezes, os missionários se dispõem a viver coisas que a gente nem conhece no nosso dia a dia. E aí, Deus me dava umas lapadas, sabe? Me fazia voltar pro eixo. Por isso que eu falo que eu oro. Eu falo, Deus, se for pra ir, mas pra perder a comunhão, o entendimento, a sensibilidade, me trava, me deixa aqui, não deixa eu passar desse lugar. E uma vez Deus usou uma pessoa no Mato Grosso e falou isso pra mim, que Deus não ia me permitir subir muitos degraus a mais pra preservar a minha vida. E eu naquele dia eu chorei muito, eu senti muito Deus naquela palavra. E depois disso vieram tantas mudanças no meu ministério, né? A gente foi servir de maneira local, fomos pastorear, eu fui ser mãe de 3 filhos, que é a maior missão e obra da minha vida. E eu olho para essa mensagem assim e eu agradeço a Deus, porque eu sempre orei e eu sei que essa é uma oração que Deus, dentre tantas, é uma das que ele me atendeu e me ouviu, porque eu fiz com muita sinceridade. Então, eu não tô dizendo que quem faz muito sucesso não perdeu comunhão com Deus, tá, gente? Não confundam as coisas. Mas Deus conhece o coração de cada um. E no meu caso, ele sabe do meu coração. Até coisas que eu não sei sobre mim mesma, o meu pai, o meu Criador sabe. Então, eu sempre orei sobre isso e muitas vezes eu fui tratada por ele em eventos, em agendas, para ele me mostrar quem eu sou. Entendeu? Que eu não sou nada. É ele que é tudo, que ele cresça e eu diminua. E isso acontece com todo mundo. Claro, tem coisas que ele faz específicas, mas isso acontece. Eu acredito que com o Max tocando, provavelmente isso já aconteceu. Porque isso acho que era do humano, né? Do claro. Cara, bom, não, tô aqui e tal. A gente lida com isso o tempo todo, né? A gente chegar no lugar, velho, não vou tocar nessa bateria, não. Aí Deus fala assim, você tá fazendo pra quem? E você sente isso. A partir do momento que o seu coração, ele fermenta isso, você sente isso. Várias vezes isso já aconteceu comigo, de eu chegar e falar assim, então vambora. Se o senhor tá na frente... Isso é interessante, porque quando mexe com o nosso ego, a gente cresce o ego, mas isso Deus vem e te dá uma cepada, você fala... Mas você tá falando de perrengue, eu queria só enaltecer, na verdade, uma coisa que eu vivi que não foi perrengue. Foi difícil a chegada, o acesso ao lugar realmente foi um dos que a gente... mais desafiadores. Mas a recepção das pessoas no lugar foi uma coisa que marcou a minha vida, assim, pra sempre. A gente foi era Amazonas, né, amor?
Amazonas, lá em Beriri. Lá pro lado do Pará. Tipo assim, fui de avião, depois teve uma parte de carro, depois uma parte de barco, e para chegar no lugar, sabe? E a igreja tava inaugurando o templo, uma estrutura muito bonita e até muito grande para a realidade do lugar, né? Pessoas até lá, né? Porque ribeirinhos, né? Pessoas que vivem à margem do rio ali. E assim, o amor, o carinho que eu fui recebida naquele lugar, assim, nossa, inacreditável. E não foi o lugar mais fácil de chegar, não foi o hotel melhor que eu fiquei, digamos assim, né? Sim. Não tinha restaurante chique na cidade, a gente comia no refeitório da igreja, uma comida maravilhosa, preparada pelos irmãos, mas não tinha pompa, sabe? Não tinha status, como a gente estava falando. E foi incrível. E assim eu vivi em outros lugares, no Pará, em outras cidades do Amazonas que a gente teve oportunidade de ir. Então, assim, nesses meus anos de estrada, tiveram inúmeros perrengues, tiveram muitos lugares que ao chegar deu vontade de voltar para casa, mas a maior parte, a maioria deles foram experiências muito positivas, de algum modo muito abençoadoras, ou de renovo espiritual, ou de exortação de Deus para poder me colocar no eixo, sabe? Ou de poder ter a oportunidade de conhecer pessoas e ter relacionamentos que duraram, né, no decorrer desses anos, que começaram por causa de agendas, de ter conhecido lugares lindos do Brasil, de ter experimentado das culinárias maravilhosas do Brasil. Então, eu guardo muitas memórias, assim, valiosas desses anos de viagens que nós tivemos a oportunidade de viver. O engraçado dessas histórias é que essas agendas, né, de lugares que às vezes é difícil de chegar, que é alguma coisa assim, a receptividade das pessoas é outra, né? É diferente de você, vou tocar numa, sei lá, dando exemplo aqui, tá, gente? Vou tocar na primeira igreja batista ou não sei o quê de Curitiba, que é no centro. Você vai ficar numa igreja hotel linda, e tal. né? Você chega lá e você fica assim... Porque é um local que as pessoas estão acostumadas, né? Quando você vai num lugar onde quase ninguém vai, porque o acesso é difícil mesmo, até porque o poder aquisitivo daquela igreja também não é muito grande, né? Essa mesmo em Beruri, no Amazonas, eles... fizeram muitas economias, né, na época, porque tinha toda a passagem aérea muito cara, depois o carro para me buscar no aeroporto e trazer até a cidade onde eu ia pegar o barco, depois o aluguel do barco. Então, é muita coisa. E eu lembro que eles falaram, nunca veio nenhuma cantora igual você aqui na nossa, que na cabeça deles eu era muito famosa. Então, na cabeça deles, assim, a gente já canta sua música há anos. Porque eu fui lá na época que eu tinha o CD Usa-me ou Santidade, eu não lembro agora. Então, eles já me conheciam desde o CD Deus Forte, desde o Coragem, que foi a música que ficou mais conhecida. Então, eles já me conheciam, já cantavam as minhas músicas nos conjuntos, nos eventos deles. E para eles, eu era uma cantora, assim, né? Muito famosa, que tinha se disposto a ir à cidade deles com toda aquela dificuldade de transporte. Então, o amor e o carinho como eles me receberam foi uma coisa assim, eu me senti a mais amada de todos os tempos, né? Então, Deus acho que ia fazendo as coisas para equilibrar, né? Ó, isso aqui é para poder te dar um carinho, e aqui agora é para te abater um pouquinho, pra você não ficar se achando demais. Filho, vamos falar de música então, pra gente poder fechar? Canta um pedacinho aí da música Coragem, né, que estourou e tal. E você pode falar ou cantar um pouquinho da música que você vai lançar agora? Então, por favor. Vamos ver se isso vai dar certo, né? A música ainda tá sendo, né, pré-produzida. Então vamos lá, eu vou cantar um pedacinho primeiro do Coragem, que foi a canção aí que marcou a minha vida. Dá o tom aí, Max. A minha canção preferida de todos os tempos é Jesus e Eu. Nossa. Né? E todo lugar que eu chego eu não deixo de cantar, que acho que todas as pessoas conhecem, né? Jesus é fonte de água viva, eu sou a sede, sou uma alma sem descanso. Ele é a rede, Jesus é a rosa de Saron. Sou beija-flor, eu sou um coração amando. Ele é o amor. Bem sertanejinha essa, né? Essa música é uma música que é só... Ela não tem instrumento, né?
Não, tem. Tem, mas Tem. é bem Não, tranquilinha. a primeira foi feita bem em sertanejo, e depois a gente fez uma regravação dela no meu último CD, Ah, Novo tá, Templo. então eu tô Aí ela lembrando ficou da um pouquinho mais regravação. moderna, mas tem instrumental. Eu e o Max que tocamos muito ela só Mas teclado eu e lembro voz. que acho que quando a gente chegou a tocar, né, Max? Acho que fez Fazia mais um uma parada mais tecladinho, teclado e isso voz e aí. tal. Aí tem a Coragem, que é a canção, assim, da minha carreira, né? Como eu disse, foi a canção que ficou conhecida, né, no Brasil todo. E essa é aquela pra levantar aquela pessoa que tá desanimada, coragem caída. mesmo. É coragem mesmo. Vou cantar um pedacinho do coro, né? Tem que ter coragem, tem que ter vontade pra vencer a luta, tem que ter fé e sem recuar, sem olhar pra trás, pra te ajudar, Deus já está de pé. Seja o que for, Deus é o teu Senhor, na batalha sempre é vencedor. Se Ele vai contigo, não corres perigo, você é guardado com todo amor. Então essa é as canções aí que marcaram Fez eu a lembrar o vida. repertório aqui. Como é que é? Não entendi. Me fez lembrar os Lembrar o repertórios aqui que a gente repertório. fazia. A gente vai, né, naqueles momentos gostosos, Ô, assim. Max, visão de bateria aí, Muito pitou bom. aí, cara. Foi sempre bênção, né? Às vezes que a gente tem a oportunidade de tocar junto. E agora, nós estamos aí, essa canção, eu escrevi a letra grávida da Serena. Então, já tem quase 2 anos, né? Tem acho que 2 anos. E aí ficou guardadinha no meu bloco de notas do meu celular. E eu sempre tive um desejo muito grande de compor. Eu sempre tive vontade de trazer pra fora muita coisa que eu sinto, que eu falo, né? Mas eu não conseguia fazer a junção, né, de letra, melodia e tudo mais. Eu não toco nenhum instrumento. Então, geralmente, facilita muito a pessoa conseguir colocar uma melodia, por Sim. exemplo, quando ela toca, né? Sim. Eu não toco nenhum instrumento. Então, isso me dificulta a parte melódica. E aí, isso ficou guardado, aí aquela vergonha, né, de mostrar a letra pra alguém, e alguém fala assim, ai, não, isso aqui um pouco de insegurança, Sim. né, de sabotagem. E aí eu falei, Mo, vou deixar você cuidar agora, porque eu tô muito agarrada, fico pensando demais antes de fazer. Ele pegou a letra, mandou pro Davidson, e aí acho que quando deu, sei lá, uns 3 dias, já tinha uma ideia. Depois a gente se juntou pessoalmente, ajustou mais algumas coisas, e aí nasceu essa canção que nós vamos gravar. Ainda não tem um título, a gente ainda tem que pensar num título, mas ela enaltece, né, a pessoa de Jesus e o coro. Deixa eu ver se eu vou lembrar, né? Porque eu fui lá, gravei Ele é o cordeiro e leão, morreu e ressuscitou, e nunca mais a morte experimentou. Ele vive, ele vive. Ele é o cordeiro e leão, morreu e ressuscitou, e nunca mais a morte experimentou. Ele vive, ele vive. É mais ou menos isso aí. Ai, Jesus. Vou esperar sair a música pra poder o povo ver de verdade, né? Porque tô meio enferrujada. Nossa, velho, que massa, que massa. É o que eu falei com o Dan, eu falei, Dan, cantora pentecostal cantando o chipão das que eu vi até hoje. E você sabe que não tem jeito da gente ser worship, né? Não tem. Porque Não. tem algumas características que vai. Mas, velho, eu acho que... Uma vez que a gente é pentecostal, a gente nunca mais deixa de ser pentecostal. O que eu gosto é o quê? É porque no pentecostal você vem com aquela potência. E muito das músicas worship é aquela serenidade e tal. E quando você vê uma potência vindo nessa seriedade, passando por cima, filho, aí eu fico doido. Eu sempre falo isso. Eu gosto de canções congregacionais, mas eu gosto da intensidade na música, aí. porque esse é o meu jeito de adorar. Sim. Eu sou bem emotiva, né? Eu canto que... com as mãos, com o meu corpo. Então, se for tudo muito paradinho... a Fernanda Brum, eu acho que fez agora, nesse novo álbum dela. Que tem as músicas, né, mais recentes dela agora, que ela gravou e tal.
ela não cantava, né, worship ou congregacional e tal, e ela pegou a música que ela tinha com a voz dela, que ela só cantava um estilo, porque ela não consegue cantar pelo tom de voz dela, cantar música tipo de Aline Barros, Sim. Josiane, Cassiane, ela tinha um segmento. E ela passeia muito bem nesse lugar, né? Aí ela veio com uma pegada worshipão, mas entonando aquela voz dela que ninguém tem, então... Jesus, Tá você legal. ouve o álbum dela Tem de que novo, ouvir, vídeo então, novo. o álbum. Sério? Ouve. Porque tem umas músicas agora que... Quando a gente é mãe de 3, a gente não tem tempo de série de Netflix, de álbum novo, sabe? Você fica sabendo pelas metades, assim, sabe? Só isso shorts. tá estourado. Isso aí. Amor, eu acho que estourou, porque apareceu aqui, sabe? Jornal. Não assisto jornal. É uma notícia que alguém comenta e você fala, nossa, aconteceu isso. Não dá tempo. Mas, Chile, obrigado. Obrigado Foi um mesmo por prazer. você ter vindo aqui. Eu acho que tem muita história aí que dá pra gente se desenrolar e tal. Eu tenho pedido isso a alguns convidados que vêm aqui, porque quando a gente fala de garage music, que a gente fala desses bastidores que às vezes a gente vive na igreja e tal, e por você ter passado uma trajetória, né, viajando e tal, e você serviu o local também, eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que vai estar assistindo, né? Às vezes a gente tem muita gente que tá iniciando na música, tá começando, ou tem pessoas que às vezes já tocam há muito tempo, mas que você deixasse uma mensagem para essa galera motivacional de fazer a coisa bem feita, porque é o que a gente prega aqui. Eu falo isso, eu sou um cara muito enjoado em relação a muita coisa, principalmente na música com Deus. Sim. Né? Da música para Deus, porque eu aprendi assim. Sim. Então eu quero que esse programa a gente fale disso também. Eu quero que nesses episódios a gente fale disso também. Que às vezes, é igual você falou, eu tô rouca aqui, mas é pra Deus. E não, cara, isso não cabe mais hoje. Porque Deus, ele não nos dá nada com defeito ou com, não, depois eu te dou melhor. Ele nos dá porque ele sabe que é o melhor pra gente. Sim. Então, eu acho que se a gente tem essa vontade no coração, faz arder de entregar o melhor, cara, isso vai fluir muito. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem aí pro pessoal, né, nesse finzinho aqui de episódio, porque é uma coisa, igual eu falei, que é uma coisa que eu quero que as pessoas que estejam do outro lado tenho essa sensibilidade de falar assim, não, eu posso melhorar. Claro. Seja buscando uma aula, seja buscando orar mais e né, caminhar nesses dois lados é importante. Sim. Você ter a técnica, mas você ter a unção também, que é muito importante. É. Então, eu queria que você deixasse esse recado. Fique à vontade. Olha, bom, eu agradeço a oportunidade, né? Foi muito bom estar aqui, relembrar tantas histórias, poder falar um pouco desse novo momento, inclusive, que a gente está vivendo, né, na minha vida, no meu ministério, na minha carreira. Então, obrigada vocês do Garage Music por dar essa oportunidade. E dentro dessa visão, aquilo que a gente já falou aqui, né? Eu acredito muito em trabalhar com excelência, em fazer o melhor, e a gente fazer tudo que pode mesmo. Então, é a excelência na estrutura, é você buscar, né, conhecer você também, saber em que você é bom. Às vezes tem muita gente na música que vai por empolgação, né? Não era aquela área que Deus queria usá-lo, mas a pessoa tem uma paixão por aquilo e ela quer fazer. E às vezes entra nessa, mas é porque Deus conhece o coração. Só que Deus deu ferramentas a cada um, deu talentos a cada um, para cada um agir no seu lugar, né? Então, mas eu penso que tudo que vem à nossa mão, a gente deve fazer com excelência. Então, quebrar essa ideia de que para Deus pode ser qualquer coisa. E eu acho que sempre buscar, a principal coisa que eu diria, dentro dessa coisa de fazer com excelência, de buscar ao Senhor, de ter uma vida com Deus mesmo, né, de oração, de leitura bíblica, ser um conhecedor de quem você representa, ser um conhecedor sobre quem você canta, você está sempre se olhando para você. Eu acho que fazer ajustes das suas expectativas e das expectativas de Deus, da sua vontade, da vontade de Deus, é muito importante. Então, eu penso que o autoconhecimento, para alguém que quer fazer o trabalho, a vida, né,
o ministério com excelência, é muito importante você se autoconhecer. Porque quando você busca conhecer a você, seus pontos fortes e também os seus pontos de melhoria, você vai começando a ver ali as coisas que você precisa submeter à cruz, né? A hora que o que tá... Ai, não, porque Deus tá me falando. Às vezes não é Deus, às vezes é o seu ego, é o seu orgulho, é a sua vontade de aparecer, de brilhar, porque todos nós temos isso. Nascemos assim. Então, a gente precisa submeter isso a Deus. Então, eu diria que preocupe-se com a excelência do trabalho que você quer fazer, transpasse as barreiras, né? Não se preocupe, talvez, em fazer uma música para a igreja ou fazer uma música para um público específico, né? Fure essa bolha, faça algo diferente, faça o que você tem facilidade em fazer. Por exemplo, se eu quiser fazer uma música igual a menina do troféu lá, como é que é o nome dela? Do Evangelho dos Fariseus? Como é que é o nome da cantora? Esqueci agora, me perdoe. Matê, alguma coisa assim, não. Você vê, ela pega o violão e ela tem uma identidade no que ela canta, no que ela dedilha, não só o assunto que ela tá abordando, mas ela tem uma identidade musical. Se eu pegar aquela música dela e tentar cantar, não flui do jeito dela, porque... não é minha cara, como dizem por aí, não é minha vibe. Então você precisa se conhecer para você saber de que maneira você comunica melhor o que tá dentro de você, seja algo autoral ou algo que você ouve, se identifica e vai gravar, vai cantar, né, vai tocar, vai produzir. Então eu penso que para fazer um trabalho de excelência tem que estar alinhado. Você trabalhar o seu dom, você precisa estar conectado e alinhado com Cristo, com o que Deus quer pra você, né? Ser um crente de verdade. Mas se autoconhecer também, eu acho que vai proporcionar você fazer um trabalho de excelência. Porque se você se autoconhece, ou pelo menos busca isso, você vai estar sempre ajustando as expectativas e se alinhando com Deus também, que é muito importante. E isso é interessante, agora visando... o reino, né, visando a igreja local que você serve, são os ministros, né? Porque eu conheço muitas pessoas que, igual você falou, eu não consigo cantar... Eu tenho uma vibe, né, a pessoa que tá cantando tem uma vibe Ana Paula Valadão. Cara, não adianta você querer cantar uma Fernanda Brum. São totalmente diferentes. Sim. Então tenta vir mesclando... na vibe que você sabe que tem facilidade. Sim. Entendeu? Isso é interessante, porque senão, cara, vou cantar assim e não vai rolar. E quando aquilo que eu falei, quando você é um ministro da igreja, você tem que buscar entender o que a identidade daquela igreja. Se a igreja não tiver algo determinado, se todo mundo canta de tudo, você vai imprimindo, então, a sua identidade no dia que é a sua ministração. Oi. Né? Até porque mesmo que a igreja tenha uma identidade, a sua vai aparecer um pouco. É diferente cada ministro, o jeito de ministrar e tal. Então, é muito importante, sim, acho que você se conhecer e saber de que maneira você comunica melhor a mensagem do evangelho, a mensagem que Deus quer que você comunique, ou a maneira mesmo de você conduzir a igreja à adoração. Perfeito. O próximo podcast vai ser com o Max. Ele fala muito também. Aquele tempo na tela ali é o tanto que a gente já falou? Jesus amado. A galera deve que vai colocar na velocidade acelerada. O problema é que eu falo rápido, então acho que não vai não. Shirley, obrigado. Foi bom demais. Obrigado mesmo, Max, obrigado. Eu sempre falava, pô, vê se o Max consegue vir. Porque eu tava com saudade de vocês, gente. Muito bom. Eu gosto demais de vocês. Obrigado por você ter vindo. Amém. Vamos, se Deus quiser, fazer mais à frente. A gente tá aqui nessa primeira temporada aí do Garage Music. Aí a gente quer fazer uma roda de conversa com a galera. Então a gente vai ver se traz mais gente. Me chama. Aí vem você com mais alguma pessoa e tal. Vai ser legal, vai ser uma roda de conversa legal. E obrigado, eu acho que eu gosto mais de falar do que de cantar. Até, pra você ter ideia, esse mês de abril eu tenho uma agenda pra pregar e uma agenda pra cantar. Em maio eu tenho uma outra agenda pra pregar. O povo tá quase me convidando mais pra pregar do que pra cantar, entendeu? Por isso que podcast é o meu lugar. Só vai. Tem que ter o podcast dela. Vamos fazer. Tiago, vamos providenciar isso. Gente, é isso aí. Obrigado por você ter ficado aí com a gente, ter, né, ouvido várias histórias aí. Então é isso aí, galera. Vamos
curtir, deixa aí seu comentário, vamos compartilhar aí pra galera. Você que conhece a Shirley Case aí, quer mostrar para algumas pessoas mais um pouco da história dela, é isso aí. Agora é o momento, tem um resuminho muito pequeno aqui, mas é uma história muito legal de se ouvir. Amém. E obrigado você que esteve aí com a gente até agora. E até a próxima, se Deus quiser, numa roda de conversa com mais gente, a Shirley vai estar aí com a gente. Já estou convidada. É isso aí, galera. Muito obrigado. Deus abençoe. Até mais.